Vidas negras importam. Voa, avoa e revoa. Minha avó voa. Dentro de mim avoa. E meu filho revoa. Voa, revoa, voa. Eu, espírito alado. Ela, sono sossegado. Ele, corpo acelerado. Nós, complexidades. Minha avó voa, nesse homem revoa, no menino voa. Avoa, voa e revoa. Ela, dona fortaleza. Ele, filho, gentileza. Eu, pai correnteza, nós perenidades. Minha avó revoa, em seu neto voa, no bisneto avoa. Revoa, avoa, voa. Ele, garoto coração, eu, homem emoção, ela, mulher oração, nós, afinidades. Minha avó gigante, meu filho dissonante, e eu, rio inconstante. Ela, Josefa, ele, Gustavo, eu, Ronaldo. Nós, ancestralidades. Voa, avoa, revoa, de Ronaldo Fernandes. Salve! Vidas, notas, escurecimento, gerações. Aproveitando, né, depois desse poema legal, cara, do Ronaldo Fernandes a quem ofereço, e ofereço essa conversa também, não só ao Ronaldo, mas a Domênica Matheus. E lembrar sempre que esse programa é um apoio do nosso web rádio. Vamos logo direto ao assunto. Depois de uma boa espera, vamos conversar agora com o Elton. Elton, por favor, vem aqui. Entra, querido. Bem-vindo. Salve, querido. Elton Fezan. Vamos lá. Opa! Opa! Salve, querido. Como está? Bem-vindo. Graças a Deus. Estamos muito bem acompanhados, inclusive. Com certeza, né? Começa com esse poema do Ronaldo, com você chegando, com a Domênica e todo mundo que vai aparecer mais aqui, né? E vamos voar, né? E vamos voar. E a voa. Querido, por gentileza, se apresente, conte de você pra gente, por favor. Eu sou muito ruim de me auto-apresentar, né? Mas eu sou o conhecido do jeito que se escreve mesmo, que está aparecendo para vocês, Elton Fezan. Tenho fortes ligações com a literatura afro-brasileira e existe, né? Já começo me apresentando e me posicionando. Existe uma literatura afro-brasileira. Existe um olhar literário afro-brasileiro, um olhar literário preto. Existe uma escrita preta e existe, eu acho que é o mais importante, existe um leitor preto a ser descoberto. Eu acho que é isso o mais importante. Eu acho que é o grande diferencial da literatura preta. E eu, como escritor, é essa minha militância. Enquanto escritor, né? A minha militância é de cavar, vamos dizer assim, garimpar esse leitor que ainda está para ser descoberto, né? Então, eu começo a escrever, né, ainda estudante, fui salvo, eu costumo dizer que na literatura, eu começo a escrever, é um negócio bem interessante, eu começo a escrever na infância, e pela falta de vias de acesso, eu escrevo e imprimo aquilo que eu escrevo em papel sulfite. Elton, legal isso, mas dá uma localização aqui de tempo, espaço, onde você está falando, onde é essa sua infância, assim, por favor. Esse pessoal com Exu de frente nunca pega muito a tempo e espaço, né? Ele... Ele tá falando e o cordão tem que se virar para saber se existe um tempo e espaço, se é que está em algum tempo e espaço. Boa. Vamos lá. Eu sou um abecedense nato,
né? Nasci em 75. Vim morar em Santo André por volta de 80, 82, né? Mas já morava em São Bernardo, nasci no Ipiranga e muito cedo eu vim para o ABC. No ABC que eu cresci, muito quem conhece o ABC paulista sabe que é difícil você ser morador de uma cidade só no ABC, né? Você circula entre as 7 cidades, né? O que é até meio emblemático, meio místico, essa coisa das 7 cidades, né? Tá aí um número para se pensar um pouco o porquê que tudo passa pelo ABC, né? E aí eu vim morar em Santo André, depois da separação de meus pais. Meu pai ficou em São Bernardo, a gente veio para Santo André, né? De novo, uma cidade aí que é uma cidade de encruzilhada, né? Que ela está no meio entre Mauá, entre São Bernardo, entre Diadema, ela está ali no ciclo do ABC. E uma cidade de ressurgimento, né? Uma cidade que ressurge, né? Totalmente. Ela está sempre ressurgindo, ela está sempre sendo reencontrada e ela está sempre no centro de alguma coisa muito importante. Você pode ver qualquer escândalo no país, tem alguém de Santo André. Qualquer grande notícia, qualquer problema que dá muita mídia, tem um cara de Santo André lá, é um negócio impressionante, né? Boa. Sempre, sempre. Aqui as pessoas passam por aqui. E aí, muito pobre, normal, menino de periferia, peguei o gosto pela leitura com as revistas além, né, da escola, meus pais sempre deram muita atenção para isso, mas uma leitura mais intelectualizada, eu começo a ler com jornais, revistas. É uma coisa muito interessante. Minha mãe ela trabalhou muito tempo como diarista. E eles tinham o costume de doar revista para as pessoas que trabalhavam na casa deles. Tinham lá coleções de revista antiga, Veja, Isto É, Literatura, e doavam, sabe Deus por quê? Assim, leva embora, tal. Às vezes o menino quer recortar, esse tipo de coisa. E aí eu descobri que notícia ela só é velha quando você tem acesso a ela, né? Matéria, notícia, ela só é velha depois que você tem acesso. Ela pode ter 3 anos, se você não teve acesso, é nova, né? E aí, tá certo, ali eu peguei um gosto de leitura, sempre muito periférico, assim, a minha leitura era muito periférica, era sempre por acaso, assim, eu pegava coisas interessantes. Ela foi fazer uma viagem para os meus tios, na Bahia, foi visitar os parentes dela, meus tios. Quando eu cheguei lá, meu tio tinha uma coleção inteira, rapaz. Ele é padre, esse meu tio, e ele tinha uma coleção inteira de Conan, o Bárbaro. Inteira. E era um lugar que, se você olhasse para o lado esquerdo, não tinha nada. Se você olhasse para o direito, menos ainda. Não tinha nada para um menino de 9, 10 anos fazer. Absolutamente nada. E a gente ficou lá um bom tempo, tipo coisa de 15, 20 dias, eu li a coleção inteira. Não tinha nada, aquele sol absurdo, e eu li inteiro, li tudo, 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 tudo. Era Conan e Kung Fu. Quem lembra do herói de Kung Fu, né? Eram os 2 gibis que eu li inteiro. E ali eu descobri que era uma literatura. Era um tipo de literatura. Volto, vou trabalhar na feira e começo a ler. Olha que interessante. O jornal que a gente usava para embalar as coisas debaixo da banca de jornal. Debaixo da banca da feira. Antigamente você tinha o costume de embalar frutas, o que você vendia, em jornais para entregar a mercadoria. E a gente tinha muito jornal antigo, eu começo a ler ali. Começo a fazer essa leitura, montava a barraca, ia para debaixo da barraca dormir, de madrugada, e começava a fazer leituras diversas, assim, tudo muito fragmentado. Com 14 anos eu conheço o Quilombojo. Alguém me disse, alguém me falou que existia Quilombojo. Achei bem legal. E aquilo era bem legal. Eu lembro que eu li
um livro, um Cadernos Negros pela primeira vez, e tinha um conto do Kut, e esse conto tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que era um casal negro, e o filho tinha casado, tinha namorado com uma mulher branca, e o pai falava assim, como ele teve coragem de trair a beleza de sua mãe. Pela primeira vez eu tinha visto alguém se referir ao negro com a palavra beleza. E mais que isso, um personagem se indignar de alguém ousar trair aquela beleza. Cara, isso para mim foi fantástico. Foi maravilhoso. Mas eu ainda não participei do Quilombo hoje, nessa época. Eu só tomei contato com essa literatura e aquilo ficou na minha cabeça. Aí fui fazer, fiz Senai, fiz um monte de coisa, né? Eu acho que, na verdade, eu tive contato com 16 anos. E aí eu já tinha feito Senai e tal, passei no concurso público para ser eletricista de manutenção. Depois do Senai, já tinha feito tiro de guerra e tudo mais. Estou pulando aqui algumas décadas, né? Ou alguns anos. E fui fazer, eu vi que eu não combinava muito com a profissão. Depois de muito bater cabeça, eu fui fazer faculdade de Direito. Fui ousar fazer faculdade de Direito. E ali eu continuava escrevendo. E a gente fundou o Jornal Negreiro, porque tinha um vagão negreiro. Para quem estudou em Mogi das Cruzes, vai lembrar aí, alguém que estiver nos assistindo, vai lembrar que existia em Mogi das Cruzes o vagão negreiro. Eram negros que faziam faculdade em Mogi das Cruzes, na UMEC ou na Universidade de Brás Cubas, e voltavam de trem. E eles ocupavam o vagão inteiro. Ali faziam samba, fazia conversa de soul. E aí eu entrei com a literatura. A gente imprimia contos, poemas, num formato de fanzine, e distribuía para o pessoal dentro do vagão. Muito legal essa fase, porque se dividiu as pessoas ali. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma resistência tão grande já naquela época ao discurso de militância preta, que se dividiu ali os negros do vagão entre dois times, né? Meio com assim, em tom de zombaria, mas se dividiu ali em duas oposições. A gente tinha o time do Negro Fujão e o time do Pai João. E tinha caras que colocavam, falavam, não, eu sou do time do Pai João, assumido. E ali a gente fazia discussões de cotas, tal, já era militante no movimento negro, tal. E nessa coisa da militância, eis que um dia em Santo André teve um sarau com o quilomboje. E ali eu conheci o Márcio e a Esmeralda Ribeiro, né? Que tocavam quilomboje, né? Já naquela época. Me passaram como que a coisa acontecia, o que que era, e com muito custo, muito esforço financeiro, tal, eu publiquei no Cadernos Negros 26, né? Cadernos Negros 26, com 2 contos. E aí não parei mais, comecei a escrever, fui do 26 até o 30, publicando no Quilomboje, e aí comecei a participar de outras coletâneas, de outros escritos, abri um blog, e tenho um projeto, depois comecei a trabalhar nos projetos, escrevi uma peça de teatro, O Acorda Valdeci, né? Aliás, descobri recentemente que ela está no YouTube, então é possível encontrá-la, com um amigo, Marco Xavier, né? Comecei no teatro, inclusive, assim, a dirigir teatro com ele quando a gente escreveu antes desse, do Acordo da Valdeci, a gente tinha escrito algumas enquetes, né? Feitas com poemas do Quilomboje, para o próprio lançamento do Quilomboje, né? E aí eu escrevi o Morto Simbólico, que era uma sátira, e a gente começou a publicar. E foi um pouco essa aí o começo da minha escrita. E agora a gente está com alguns livros aí no forno, esperando as oportunidades literárias para colocá-los na praça aí. Me afastei um pouco aí da carreira literária, porque apesar de ser uma paixão, ela não paga contas.
né? Me tornei advogado e hoje é o que me sustenta, é o que mantém aí a vida. Então, eu acompanho a cena literária, os bons amigos, né? Peguei até um monte de livro aqui, como Sérgio Baluch, Cristiane Sobral, a, né? Pô, um monte de gente bacana aí que está Alan da Rosa, Márcio, Esmeralda, Cuti, né? E aí a gente continua acompanhando a distância, dando força, esperando o melhor momento para colocar de novo o nosso bonde na rua, né? Com certeza, e isso que nós queremos. Elton, eu vou pedir algumas coisas para você agora também fazer essa coisa. Se você Oi. puder ler algum dos seus contos, sem tamanho, puder ler para a gente mostrar essa questão dos contos, e aí você retomar um início seu, sua primeira provocação dessa questão, sim, essa literatura afro-brasileira que você chama. Como você define ela? Como você concretiza ela para a gente? Por favor. Você quer que eu comece pelo quê? Definindo a literatura? Por onde você quiser, querido. Por onde você quiser. A conversa tá boa. Nossa, tem umas coisas para voltar, que tem história do tiro de guerra, voltar como que foi esse tiro de guerra. Então tem várias coisas para voltar. Onde... Cara, eu fugi do tiro de guerra, rapaz. Eu fui convocado. Meu pai queria que eu fizesse o exército, porque ele foi soldado, né? Serviu. E ele queria que eu tivesse também feito, né? Feito também, né? Trabalhado nisso, né? Mas o que acontece? Eu fugi porque eu era rimo de família, cara. E aí, primeiro eu quis fazer aeronáutica, mas nessa de fazer a aeronáutica, não deu muito certo no sentido de quando o cara falou para mim que eu ia para Angra dos Reis, para Agulhas Negras, eu não tinha noção que eu tinha que ficar 6 meses longe de casa. Hum. E aí, no último dia de prova, eu já tinha passado todas as seleções, me deu uma febre, um febrão terrível, uma febre emocional, porque eu não sabia como deixar. Meus pais já eram separados, eu não sabia como deixar minha mãe e minha irmã só e ir embora. E aí me deu um febrão, eu abandonei essa ideia. Não fui nem fazer a última prova, né? Tinha que ir lá na Rua da Noiva, ali em São Paulo, né? E eu abandonei. Aí depois, chegou na época de se alistar, eu tive que me alistei no tiro de guerra, né? Um pouco a contragosto do meu pai, que ele queria que eu tivesse feito, que ele queria que eu tivesse ido para o exército. E aí o cara não queria me dispensar, meu. E eu, no último dia, eles erraram lá a conta e tinha um cara a mais, né? Tinha número a mais. E aí eu fui conversar com o comandante lá, falei, cara, eu quero ser dispensado. Ele falou, por quê? Aí eu devolvi a pergunta, eu falei, mas o que eu vou aprender aqui? Ele falou, companheirismo, amizade. Eu falei, cara, isso aí eu já tenho lá fora, o que eu não tenho é emprego. E se você me deixar 2 anos aqui, eu vou matar. Eu já fiz Senai, já tenho profissão, não vou conseguir trabalhar. Aí ele olhou para minha cara, eu acho que ele pensou, esse cara só vai dar problema aqui, né? E aí ele me dispensou. Então meio que eu fugi eu meio que briguei para não servir ao exército, né? Uma carreira que não me chamava atenção. Mas referente à literatura que você perguntou, acontece o seguinte, nós somos ainda muito pouco leitores. Muito, extremamente pouco leitores no Brasil. E quando nós somos leitores, nós lemos muito pouco. E às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, eu não gosto de ler. A minha resposta é, mas você não gosta de ler o quê? Porque não existe não gostar de ler. Ler é muito amplo. Se escreve muita coisa, se escreve muitos estilos. Não é possível a pessoa não gostar de ler, mas gostar de assistir novela.
Sendo que a novela é a transposição de uma leitura para a tela. Então, ela gosta de ler, ela gosta da história, ela consegue pensar uma boa história. O que ela não consegue é se identificar com as histórias que estão sendo apresentadas para ela. Ou ela não criou o costume, né, o treino cerebral para conseguir ter uma leitura fluente. Aí eu vejo que não é uma questão de gosto, é uma questão de acesso. É uma questão de oportunidade, porque, sim, ler demora mais do que assistir. É uma coisa mais demorada, porque ela vem mais detalhada, ela é mais detalhida, ela é mais detalhista, ela é mais introspectiva, ela é mais transformadora. E a gente não tem sido ensinado a ter essa transformação. Na verdade, nos é negado essa transformação intelectual pessoal. Eu digo nos é como pensando em povo em geral, em população preta, né? Então, eu acho que o papel da literatura preta é conquistar esse público, é revelar para ele o que está oculto, o que está irrevelado, aquilo que está escondido, que ainda está negado, escondido a sete chaves. Então, quando você abre esse mundo de crescimento intelectual por meio da leitura, você salva vidas. Literalmente, você não salva vidas no sentido de existe muito esse discurso lá, sair da criminalidade, ou sair, o cara poderia se entregar às drogas, porque a nossa burguesia ela gosta muito dessa história triste do preto afogado nos seus próprios vícios, né? Como se eles não tivessem vícios. Parece que isso é uma coisa nossa, né? Eles gostam muito dessa história, assim como gostam muito da história da Salvadora, né? Da Alva Salvadora para o nosso povo, eles gostam muito dessa história de nos resgatar do crime, da droga, tal. Não, a E, e literatura. também, e também Elton, tem uma relação de que tudo que se faz pode servir como profissão. Você brinca com a bola ali, você gosta da bola. Então, se você treinar, você pode viver disso. Você consegue desenhar e no lazer consegue desenhar. Olha, se fizer bem, você consegue fazer isso. Né? Você faz, né? Olha, se você escrever bem, você pode até viver disso. Né? Sempre para essa camada preta e muitas vezes para essa camada pobre, não existe lazer. Tudo é uma preparação para o mundo do trabalho. Né? O lazer Parece que você não tem hobby, né? exatamente, exatamente. Não, tudo você pode ver, você pode ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro fazendo essas coisinhas. Não, isso é tão forte que você está escrevendo, é capaz de você chegar nos seus próprios parentes, nos seus próprios pares, e ele pergunta assim: ah, mas o que você ganha com isso? O que você ganha? Ah, mas isso dá algum dinheiro? Ah, mas as pessoas vão te pagar para fazer isso? Isso é muito triste, porque a gente não tem noção. E aí onde eu acho que é papel da literatura preta, assim como outras artes pretas, nos resgatar desse poço, desse abismo que é a pobreza do capitalismo. Essa pobreza da sobrevivência material, né? Aqui em casa eu sou casado com uma mulher preta que é artista plástica. Ela é educadora e é artista plástica. Então, cheio de quadros aqui, cheio de esculturas pela casa, que ela fez, e a gente está montando aqui uma exposição. A pessoa pergunta: ah, mas essa exposição aí você vai ganhar o quê? Cara, eu vou ganhar história, eu vou ganhar arte, vou ganhar cultura, vou ganhar o descobrimento do olhar de quem vê. A gente não vive disso. Ah, mas pode dar dinheiro? Até pode dar dinheiro um dia, mas não é esse o objetivo principal da arte. O objetivo principal da arte é existir enquanto arte, é nos dizer humanos, né? Quando uma pessoa, qualquer pessoa ousa fazer arte, ela está dizendo: eu sou artista, eu estou além do materialismo. Não existe nada mais pobre do que a riqueza material.
Não tem nada mais pobre do que isso. Porque a riqueza material é a falência. É a falência da humanidade, é a falência da sensibilidade. É a miséria. A verdadeira miséria, né, é você enxergar riqueza só no material. Então, quando você escreve, você está se dizendo artista, você está se dizendo humano. Eu abro minhas palestras, ainda hoje eu dou palestra, muitas vezes para jovens, na área do direito, ou na área da intelectualidade, ou na área social, e eu abro, muitas vezes eu já abri minha palestra perguntando o que nos difere dos animais. Muita gente vai responder, porque nós raciocinamos. Eu digo não, golfinho raciocina, cachorro raciocina, elefante raciocina, e há quem diga que eles raciocinam até melhor que nós. O que nos difere, então, dos animais? A nossa forma? Não, animais são muito parecidos conosco. O que nos difere, na verdade, é a capacidade de acumular conhecimento. Aí sim, nós criamos uma pilha para conhecimento. Assim como a gente consegue armazenar energia elétrica numa pilha, a gente consegue armazenar a nossa história. Hoje, de várias maneiras. Mas a maneira mais rudimentar de armazenar história é a escrita. Você consegue armazenar história, conhecimento, para a geração futura saber o que você foi, o que você passou, o que você aprendeu. Só nós fazemos isso. Eu não tenho conhecimento de um animal que consiga criar bibliotecas, né? Talvez seja uma arrogância minha, um desconhecimento, mas me parece que, por enquanto, só nós fazemos isso, e se mais alguém fizer, aqui nesse planeta nós somos quem fazemos melhor. Então, é importante a gente entender que fazer arte enquanto negro é se declarar humano. É resgatar a nossa humanidade que em algum momento foi roubada. E isso eu estou falando da diáspora. Porque o grande diferencial do africano, né, que ainda está no continente, é que não foi lhe roubada a cultura. Ele ainda sabe o que é ele, quem é ele, como é ele. Mas, mesmo lá, se ele se entregar a esse sistema do materialismo como Deus, ele terá roubado a sua humanidade sem ter sido roubado da África. Então, você não precisa ter sido capturado em vagões negreiros para ter sido aprisionado por eles. Eles começam a jogar as suas prisões no momento que eles ancoram em nossas praias. E é a invasão cultural a coisa mais importante da gente conseguir deter. Aliás, a invasão não, a destruição cultural. E aí eu vou fazer uma provocação aqui, que o importante é ser polêmico. Eu quero que todo mundo mande mensagem xingando o seu programa. É isso mesmo que a gente quer. É lógico. Pô, para xingar, xingue. Bora. Xingue na frente, por gentileza. Fazer polêmica, a gente gosta de fazer polêmica, a gente gosta do cara olhar e falar assim, eita zorra, peraí, agora você foi longe demais, é isso. Bora, vai. Foi longe demais. Hoje a gente tem aqui uma cultura perversa de religiões, as religiões pentecostais ou não pentecostais, as religiões protestantes, que são verdadeiras destruidoras de cultura, né? Elas combatem fortemente toda e qualquer cultura. Você não pode ter Saci Pererê, você não pode ter festa junina, você não pode ter nenhuma manifestação cultural. Ou quando assim, embranquece as culturas. Sabe, acarajé de Jesus, capoeira de Deus. Não, eu já pensei isso aí que você falou, mas é pior.
o branco prestar bem atenção, ele começa a combater isso também, porque ela não combate só a cultura preta, não, ela combate toda a cultura. O calvinismo, né, o protestantismo de Lutero, o calvinismo que está aí, ele combate toda a cultura. Por quê? Porque o objetivo de qualquer religião fundamentalista é igualar os homens a uma coisa só. Uhum. Simples assim. Embranquece e plastifica. Mas, exatamente. Então, veja só, ele destrói também a cultura branca. Uhum. Porque você não vê mais o culto das religiões celtas. Uhum. Então, não é uma coisa boa nem para eles. Não é um embranquecimento, é uma anulação do ser humano. Boa. Você entendeu? É pior do que o embranquecimento. Eu entendo toda a questão do embranquecimento, mas ela vai além. Uhum. Ela é uma destruidora. É só você pegar, por exemplo, vamos pensar o seguinte: qualquer religião fundamentalista, o que era a cultura árabe antes da reforma fundamentalista? Onde foram parar os jins, os gênios? Onde foi parar a mitologia árabe? Cadê? Os contos de Mil e Uma Noites. É disso que a gente está falando. A grandeza da humanidade é a sua diversidade. Por E a favor. transformação dessa cultura. E aí nós estamos andando a passos largos para a destruição de toda e qualquer cultura. Não pense que é embranquecimento da cultura, não. Esse embranquecimento que falamos é mais ou menos o branco como é que é o nome eu adoro o livro Diários da Cegueira virou filme. Fugiu agora. Sim. Enfim, vou lembrar daqui a pouco. Mas é esse branco esse branco da cegueira. É o nada. É o nada. É transformar os homens em meros receptáculos, os seres humanos em meros receptáculos, né? Iguais, sem diversidade, sem cor. Não é uma branquitude, é uma anulabilidade. É sem cor, sem tom. É isso. Legal. Mas é boa provocação. Sentiu provocado? Escreve aí. Sentiu provocado? Assine o canal. Assine o canal, sabe? E vai, Nos procura odeie, por mas mim. nos siga. Exatamente, nos siga. Nos siga odiando. Boa. Odeie-me próximo. Odeie-me aqui do lado, do ladinho, por Isso. favor. Dê engajamento. Exatamente. E agora, por gentileza, leia, querido, por favor. Cara, Opa! Estou procurando algumas coisinhas aqui. Como eu disse, eu sou muito ruim de me passar, né? Mas eu vou ler aqui. Opa! Vou ler aqui para vocês, então, algo que já está publicado. Que aí quem procurar, de repente, acha, né? Que está no Quilombo hoje. Vamos achar aqui. O palhaço, né? O palhaço no pátio. É isso? Aproveitei enquanto você procurava, pesquisei. É Ensaio da Cegueira do Saramago. Perfeito. Isso, Ensaios de Cegueira do Saramago. Aliás, eu indico muito, tanto o ensaio sobre a cegueira, quanto o Evangelho segundo Jesus Cristo. Indico fortemente
Essa é uma literatura maravilhosa. Mas vamos lá. O palhaço no pátio. Sorria no meio do pátio da escola, um sorriso aliviado de quem chega ao fim. Rodava com os braços abertos, como quem deseja abraçar o vento, ou o vento que deseja ser abraçado. Uma mistura de coisa e gente rodopiava na sua cabeça. Não eram rostos, era um borrão que ria. A mesma sensação de sempre, mas estava cansado de fugir de um fim que julgava certo. A plateia ria inocente, se divertindo com a cena. É só mais uma. Como da vez que fora para a aula sujo, que apareceu com a cabeça raspada, que mijou nas calças, que chorou na frente dos amigos porque não tinha pai, que fora pego fumando, que xingou a servente, que tirou as calças no meio da sala, que queimou as carteiras, que explodiu a privada no banheiro, que sumiu da escola por 15 dias, que roubou a carteira da professora, que jurou de morte o aluno do quinto E, que lhe chamou de preto sujo. O palhaço mostra a arma para todos verem. Todos fogem. Põe a arma na cabeça, todos riem, todos gritam. Atira e morre só. Beleza, querido. Palhaço. O palhaço no pátio. Qual caderno saiu? Eu acho que esse é cadernos 28. Beleza. Acho que é isso. Beleza. 28 ou Beleza. 29. Lógico. Legal. Adquirem, caçem nos sebos, comprem todos. Sim, isso é legal. Eu vou pedir aquela licença para a gente falar da estante preta, mas antes eu gostaria de você, e principalmente você, é o colaborador, e que o que foi, né? Você começou a falar, mas fale mais, por gentileza, o que foi o Cadernos Negros para você, como leitor e como escritor dele, por favor. Já? Vai pedir a estante ou... Não, antes da estante, só para a gente. Antes da estante. Antes da estante. O Cadernos Negros ele foi um resgate de autoestima. Isso é muito importante ser falado, tá? Primeiro que você junta ali no Cadernos Negros pessoas iniciantes, escritores ou aspirantes a escritor. Eu fui um dia com pessoas extremamente experientes, né? Quando a gente está falando aqui sei lá, alguns nomes que a gente pode citar no Cadernos, né? A gente pode falar aqui, até peguei, às vezes a gente esquece alguns. Abílio Ferreira, poxa, é sensacional. Eu tenho a honra de dizer que eu tenho contos no mesmo livro que Conceição Evaristo. Cuti, né? Elê Semodo. Caraca, Esmeralda Ribeiro, não precisa falar, né? Eustáquio José Rodrigues. Eustáquio é um gênio esquecido. Eustáquio é maravilhoso, né? Poxa, e muitas outras pessoas. Lia Vieira. Como não falar de Lia Vieira? Márcio Barbosa, Miriam Alves, né? E Oswaldo de Camargo, né? Por motivos não tão nobres, voltou à mídia aí recentemente, né? Um de seus filhos está aí, né? Mas, enfim, vamos falar de coisas boas. Não, falar de Oswaldo de Camargo é falar sempre de coisas boas. Sempre. Oswaldo de Camargo é um gênio. Sim. Ponto. Estou falando de um gênio. Um gênio que resgata, que traz, que fala de Paulo Colina, fala de Lineu Guedes, escreve, volta, fala da gente, tudo. Exato. Gênio. Está aqui, ó, da altura de quem está aqui atrás de mim, Lima Barreto. Sim, sim, sim. Eu tô falando de gente assim. Sim, só Oswaldo Camargo, Cuti, né? Outra pessoa, Obi, Inaê Kibuco, né? Várias outras pessoas passaram por lá, Sacolinha passou por lá, Alanda Rosa passou por lá, Elisandra, né? Passou por lá e está aí fazendo literatura,
né? Você acabou de citar aqui Kiyosam. Então, assim, né, que eu não lembro se Kiyosam fez cadernos negros, eu não lembro agora. Mas, poxa, então, assim, é você olhar a importância do cadernos, para mim, primeiro, é você, a coisa da identificação, você se vê. Você vê uma literatura que te representa, uma literatura que fala de você, que fala da sua vida, que fala da sua contemporaneidade, que consegue resgatar o seu passado, que consegue dizer para você que você é importante. Então, Cadernos Negros, enquanto literatura, primeiramente, é um resgate de autoestima. Principalmente porque no Cadernos Negros, o protagonismo é todo preto. Você não é um núcleo dentro de uma novela. Você é a novela. O protagonismo é todo seu, absolutamente seu. A segunda importância é essa que eu trouxe, essa importância da reflexão, né? De você ter uma reflexão, um olhar sobre nós. Quem somos nós? Né? E principalmente a coisa de nós por nós mesmos. Isso é muito importante. Tá? E a outra importância é que, assim, cara, que ferramenta absurda para o incentivo à leitura. Incentiva a leitura de crianças, porque eu já vi a experiência em sala de aula de você levar cadernos negros à sala de aula e você ver uma reação totalmente diferente dos alunos na periferia. Primeiro, deles olhar a foto de cada escritor na contracapa do livro e falar assim, pô, é todo mundo preto. Eu não sabia que existia escritor preto. Segundo, são escritores acessíveis. Você chama para qualquer escritor de cadernos negros, você pode vir aqui na escola dar uma palestra, o cara vai. Você vai cobrar como? Não vou cobrar nada, não, vamos lá. E fala o que é literatura, explica como é, tal. Então, você desmistifica a literatura. Você descolonializa a literatura. Aí sim, você tem aqui, né? Vamos deixar escurecer alguns pontos, né? Eu gosto muito do termo negritar, né? Então é possível vamos deixar negritado, né? Que é o destaque. Então vamos negritar esse ponto, né? Quando você leva a literatura, um Cadernos Negros ou qualquer outro livro de um escritor preto para a periferia, você está desmistificando a literatura. Primeiro, você está tirando do aluno aquela impressão que literatura é algo extremamente chato. E não é. Aí, por que ele acha chato a outra literatura? Porque não fala dele. Fala de um mundo que ele não sabe o que é. Fala de um mundo que ele não participa. Fala de um mundo que não gosta dele, inclusive. Fala de um padrão de beleza que não é o dele. E quando fala dele, fala de maneira marginalizada. Então, ele está sendo representado com dignidade. É muito mais fácil você gostar de algo que fala bem de você, principalmente quando você é criança, porque você precisa do vínculo afetivo para poder aprender. Sem vínculo afetivo não existe aprendizado. E aí você descoloniza, você negrita, desembranquece, você negrita a literatura, e aí você apresenta uma literatura apaixonante, uma literatura pulsante, uma literatura possível, uma literatura preta. Então, é essa a importância. Beleza, querido, beleza. Então, vou pedir aquele combinado, aquela licença, um copo d'água para a gente poder fazer o nosso estante preto aqui, né? Trazer as nossas outras conversas, né, da estante preta aqui. E mais aproveitando, né, pedir para todo mundo que está assistindo nos perseguir, ir atrás, conversar conosco, nos buscar, nos encontrar, por favor. Vamos lá. Oi.
Encontra aí, encontra o Elton Fezan, encontra o Plínio Camilo, encontra a gente. Por favor, por Não favor. estamos nos escondendo, não Não é? mesmo. Então vamos lá fazer esse nosso estante preta, que é bem interessante, bem necessário fazer esse estante preta aqui. E o primeiro livro que nós vamos falar é o Afrofuturismo. O futuro é nosso, bem o que a gente está fazendo, bem nessa nossa conversa. Volume 3. É o último ato da antologia O Futuro é Nosso, que, né, como reafirma os autores, né, são autores e autoras negros brasileiros, por meio dessa literatura, eles refletem, eles exploram os possíveis futuros das suas heranças africanas, suas tecnologias africanas, sua tecnologia afro-brasileiras, né? Né, esse livro foi editado pela escritora Kinaga, do Ceará, com a arte de o Reis e Mais Somar. E os contos são de Sandra Menezes, Wilson Carvalho, Gabriel Espino, Janides Almeida e Marco Aurélio. Editora Quitembo, né? Afuturismo, o futuro é nosso. O outro livro, né, voltando, o próximo livro é Palavras, Suor, Sonhos e Você, de Roquildes Ramos Silveira. Ele afirma, né, que ele escreve uma poesia de conceito e contextualizada, com uma narrativa contundente, sem deixar de ser suave e focada na cumplicidade com o leitor. O Roquildes, ele propõe uma identidade irmanando uma consciência político-racial. A poesia dele prima pelo confronto do romantismo, né, poltrona, né, para um romantismo vamos sair para a rua. E busca, né, nesse romantismo, nesse realismo, uma boa reflexão. Palavras, suor, sonhos e você. Roquildes Ramos Silveira. Editora Maim Malé Editora. Vamos lá, o próximo. Olhar por entre grades vidas e poemas, de Andréa Beatriz. Ela é uma militante, né? Do Reaja ou Será Morta, ou Reaja ou Será Morto. Organização política que atua nacionalmente e internacionalmente no combate ao genocídio do povo negro. Desde 2005, organiza ações permanentes no interior do sistema prisional baiano, com a proposta Cultura Intramuros, que articula cultura, saúde e direito à educação envolvendo pessoas privadas de liberdades e seus amigos. Andréa Beatriz é médica da família e da comunidade, atua numa unidade prisional. E esse livro é para aliviar essa dor, essas sequelas. E saiu por a editora Reaja ou Será Morta. Olhar por entre grades, vidas e poemas. Andréa Beatriz. E é isso, né? Vamos voltar a conversar com o Elton. Bora cá, Elton. Sim, Só coloca aqui. agora aquele pedido, né, das outras leituras dos seus contos, dos seus Pô, escritos. vou pedir então aqui agora. Agora eu vou ler um inédito, um que está sendo aí, que está Oba! que ainda não foi lançado, né? Tá no projeto. Porque senão a pessoa fala que a gente está mentindo. Fala, não, estou escrevendo alguma coisa. Tá nada. Não, essa é outra cobrança para quem é escritor. E você está escrevendo? Você vai lançar o seu livro. Você chega lá com o seu livro que você suou para fazer, brigou com aquelas 200 editoras, e aí mostra meu livrinho, né? Aqui nós estamos com o avoado Ronaldo Fernandes. Vai com o seu livrinho assim. E o próximo? Meu, calma, não acabei esse, estou lançando esse, assim. E o próximo? Nem cansei ainda. Nada, assim, tô indo na enxada desse, tô divulgando. E o próximo? Não somos máquinas, né? Eu tenho um aqui, cara, que eu tenho um projeto novo de um livro que ia se chamar Bamba no Arô, né? E
E tem esse outro que era o projeto aí, que é é uma coletânea de contos nesse clima do Palhaço do Pátio, né? Que vem trazendo algumas questões sociais que afetam muito a nossa população como um todo. E esse aqui ele chama Titi, tá? Vamos lá. É um conto, é um microconto. Para com isso, Titi, vem para cá. Escorrega pelo portão e some na calçada. Vai caminhando, fazendo gestos e falando sozinho. Passeia pela Vila Assunção. Roupas humildes, mas sempre limpinhas. Chinelo de dedo e camisa xadrez amarrada na cintura. Sempre de calça jeans. Pele morena, cabelos negros e lisos. Rosto barbeado e um bigode grosso. Um lenço florido na cabeça de um rebolar alegre de tia moça que vem da feira. De distância em distância, para e balança o dedo, dando bronca em seu algoz e companheiro inseparável, que nunca lhe abandona, que nunca lhe falta e que só ele enxerga. Depois da breve discussão com o nada, as mãos vão na cintura, a cabeça é jogada para trás, chacoalhando e balançando o cabelo, que sobra do lenço florido. Dá uma gargalhada histérica e continua sua marchinha. Passo lá, passo cá. O boteco do espanhol está cheio e de dentro gritam: Ô, minha flor! Titi faz cara de bravo e grita, me deixa. Tem uma sacola de feira pendurada no braço e nela ele carrega a vida. Pente, pano de seda, revista de cosméticos, uma boneca sem braço e um ovo. Na mesma calçada, vem uma senhora e Titi grita feliz: Oi, menina! A estranha se assusta e corre. Ele nem liga e continua conversando como se lá estivesse. Alguém pergunta rindo da janela: Quem é? É ajudante? É cabeleireiro? É cantor? É menina moça? É tia donzela. Titi desfila, colorido na Vila Assunção até a Rua Carijós, com seu bigodinho cheio, seu lenço de seda e sua sacola de feira. E ninguém sabe quem ele é. Que coisa, que coisa. Belíssimo, belíssimo. Vou ter que. Eu tenho parentes assistindo, eu tenho parentes assistindo, e se os parentes de Santo André todos lembraram que a gente passou pela Vila Assunção, a gente morou ali na Carijó, morou ali na Piranguinha. Então, é assim, Sensacional, sensacional. área nossa, assim, ali tinha o Corinthians ali, né? Isso, sensacional, era exatamente isso, você entendeu? Porque eu acho que o regional é o mundo, Sim, sim. Quer ser né? universal, fala da nossa rua, é isso, é Isso, isso. quanto mais regional, mais global, né? Mais universal. Né? Porque, e aí fazendo aquela análise, para nós assim que é assim, Via Assunção, perfeito, ótimo, tá, você lembra, você vai estar. Para alguém lá de Quixeramobim, Vila Assunção tem outro nome, Assunção. Titi na Vila Assunção. Até a Carijós. E a Carijós, exatamente, exatamente. Tem outro. Sensacional, sensacional. Sensacional, boa, boa mesmo, assim, porque esse nome, assim, pra nós é ótimo, beleza, ali, pá, você sai perto da igreja cor-de-rosa, essas coisas todas, pronto. Mas quem não conhece Vila Assunção, fica imaginando esses nomes, porque, assim, a literatura, e aviso, e todo mundo sabe, essa literatura não é sem querer. Né? As escolhas não Não, acontecem sem nada é querer, sem querer. não é nada, tem um pensar, tem um olhar, né? Esse escritor preto ele escolhe essas histórias. Né? Ele em vez de conhecer, podia contar essa história vindo da Vila Luzita, do Homero Tom, de alguma outra coisa, escolheu Vila Assunção, que tem todo um. Podia ser qualquer lugar, né, cara? Né? Mas Você Vila escolhe a Assunção, dedo, né? A gente escolhe a exatamente. dedo, né? E assim, o que é interessante, cara, é desse
desse conto em específico é falar um pouco da saúde mental e a saúde mental do excluído, né? E, o Titi existe. Sim, O Titi, sim, ele existe, né? E existem vários Titis. exatamente. Conheço com outros nomes esses titis, assim. É. Então, cara, e ele tem, e, assim, e essa coisa dessa pele morena, escura, essa pele preta, o cabelo bem liso, a gente fala um pouco dos indígenas, que foram jogados nessa civilização, né, nesse modelo de civilização, porque a civilização eles já tinham, né? E Sim, nesse modelo de urbano, vamos acho, falar melhor, foram jogados nesse urbano, mas não foram abraçados por ele. E aí, o que é você ser duplamente, né? Aí entra a coisa do Carijós, né? Entra essa coisa aí do Carijós. E o que é você... e ele vai da Assunção ao Carijós, né? Essas coisas. foi um achado, quer dizer, foi um achado não, me desculpe, não é um achado, mas foi essa conexão que você trouxe, assim, que quem é de Santo André é saudável, né, traz essa saudade, mas aí você dá esse distanciamento, fica da Assunção a Carijó, nossa, né, olha que figura linda de linguagem, né, que bonita essa poesia nessa prosa. E a gente vê, cara, dessas várias pessoas com traço indígena, né? Aqui pela cidade, sem saber que são, sem saber que são. E são excluídas sem saber por que são excluídas. Uhum. E aí entra a coisa entra a coisa a soma isso à homossexualidade. E aí todo esse caldo vem a questão da saúde mental. E surgem essas figuras, né? Aqui em Santo André, cara, a gente tinha eu lembro quando eu passava pela Oliveira Lima, você conhece, obviamente, né? E na Oliveira Lima a gente tinha o Tunai, Hum. que estava todo santo dia na Oliveira Lima, cantando Roberto Carlos. Todo dia o Tunai estava cantando o Roberto Carlos e ele gritava, e ele cantava uma outra música, que eu não sei qual era, mas tinha a parte que falava Tunai. E ele foi apelidado de Tunai. E ele cantava essa música e cantava Roberto Carlos o dia todo no Oliveira Lima. Só que ele estava sempre limpo. Esse cara vinha de algum lugar. Esse cara ia para algum lugar. Mas ninguém sabia quem era esse cara, mas ele estava lá todo dia, cara. Assim, então a gente falar sobre exclusão, falar sobre saúde mental, falar sobre essa coisa esse conto ele traz um pouco sobre um pouco essa coisa da invisibilidade. O cara tá lá todo dia, mas ele é um personagem que você não sabe quem é. E quantos são os personagens que são tão reais, tão humanos, né? Tão improváveis também, né? Dentro dessa caixinha que a gente quer colocar o ser humano, e aparecem esses personagens improváveis e, ao mesmo tempo, tão invisíveis. Por que a literatura não trata dessas pessoas? Sabe? Você fica procurando grandes inspirações para poder escrever. Às vezes você vê a literatura canônica que nos foi imposta, fica procurando criatividade. E aí ele faz o quê? Para ser interessante, ele precisa caricaturar o ser humano, aquilo que é diferente dele. Então ele quer caricaturar o negro, ele quer caricaturar o índio, ele quer caricaturar tudo que não é ele. Mas ele ignora, ele passa de maneira totalmente, ele acha totalmente invisível a riqueza, né? Porque apesar da dor, existe também a riqueza desses personagens que o meio urbano cria. Assim, eles nascem, eles existem.
Com certeza, com certeza. Querido, tá boa a conversa, mas vou pedir uma outra licença para você, para gente, Claro. para aquele momento que a gente está criando de sugestões de boas conversas. Essa conversa com o Elton, produtiva, instigante, né, provocador, ele provocou também, me faz lembrar como houve uma outra conversa aqui nesse canal, também num ao vivo, Nota de Escurecimento com Anelito de Oliveira. Anelito ele fez uma questão da literatura, foi de A a Z, passando por K, Q, Q, 3 vezes. Foi muito boa essa conversa, muito produtiva, muito elucidativa. Anelito é um parceiro que faz umas revistas e faz um trabalho. Ele tem a revista chamada Cruz de Souza, né? Maravilha. É interessante rever essa conversa. E também persegue o Anelito, ele está ali, tem um programa Diário Negro, onde ele também faz essas discussões produtivas. Certo? Querido, estamos nesses nossos momentos, né? Fechando esses nossos momentos, fechando esse nosso dia, essas nossas coisas. E eu quero agradecer, né, a sua paciência, a gentileza de a gente estar conversando. Mas principalmente isso principalmente assim, esse texto seu último do Ti, foi muito legal, muito bacana, me lembrou essa questão toda de Santo André, dessas imagens muito legais, assim. Eu quero agradecer muito, querido, muito Me mesmo. sigam para publicar, para ficar acesso para todo mundo, Foi, porque ó, vamos lá, vamos seguir ele para publicar, vamos lá ficar. Todo mundo publicar e perceber, você não vai pôr, você falou que ia publicar, você não vai publicar, provoca ele. Provoca o doutor, entendeu? né? Porque Provoca o doutor. esse ainda é inédito, né? Quem ouviu, ouviu, só vai conseguir ouvir aqui no seu programa, ele nunca foi para lugar nenhum, Então, só vai conseguir ouvir aqui, né? E ler só quando eu publicar. então provoca o doutor. Vai lá, doutor, como é, doutor? Você falou que ia publicar, não publicou, como que é isso? Eu estou pensando em publicar, esse livro especialmente, eu estou pensando em publicar no formato digital, né? Beleza, beleza. Para ser mais no formato digital e de forma super acessível, para cumprir aquela missão inicial que eu falei para você, que é encontrar os nossos leitores. Pô, com certeza. Com certeza. Vamos conversar, querido, vamos conversar, porque também estamos nessa. Né? É legal uma editora nos apoiar? É importante uma editora. Apoie, porque como as editoras que estão nos vendo, ou se alguma editora está vendo, assim, só perceber o quanto de escritor e escritora negra passaram por aqui. Para cada um que passou, tinha 10. Vamos perceber que tem muitos escritores. E para cada um leitor tem 25 mil. Temos muitos leitores. Nesse daí tem muitas pessoas escrevendo sobre todas as histórias, sobre Titi, várias coisas. Olha, tem uma coisa importante de ser falada nisso que você disse, que esse escritor, essa literatura preta, ela não está buscando viver disso. Ela tem consciência que ela está formando o mercado, ela tem essa consciência. Então, o cara vive de outra coisa, né? Ele tem plena consciência que é um hobby e talvez ele vai se dedicar mais a isso na velhice, mas ele não são escritores que têm ilusão de serem de ser um Paulo Coelho e viver exclusivamente disso. Então, isso é uma oportunidade absurda, uma oportunidade comercial absurda para editoras, né? Porque você pode estar formando público, um público que está aí, querendo, sedento, mas abandonado. Uhum. Sim, né? E porque também muitas editoras aparecem com aquelas propostas mirabolantes de você pagar 5 dólares. Né? Não é isso. Estão ouvindo o que o Elton está falando? Investir em escritoras pretas e escritores negros, escritores pretos e escritoras negras é você formar público. E é ter um escritor, uma escritora engajado que vai divulgar seu trabalho, que vai vender seu livro. Ele vai em todos os lugares, ele vai nas escolas, ele vem na periferia, ele vai ter essas outras coisas. Porque ele vai contar essas histórias. Como Sacolinha fala que ele escreve de quem estava lá, como Elton fala daquele bairro, como todos os outros escritores. Então, apoiar escritor. Mas, querido,
Não se vê. E aí, como diria o Kuti, vamos trazer assim, é hora de a gente chutar. Já que não abre a porta, então vamos chutar, vamos meter o pé na porta. Vamos meter o pé na porta. Chute, tem uns caras aí chutando. O Sacolinha que você citou, Sidney de Paula, adoro. O Sérgio Balucchi, são caras que estão metendo o pé na porta aí, e muitos outros, né? Júlio Braz. Então aí. Nossa Senhora, todos estão muito. E a porta caiu. Não nem a porta, a casa caiu. Já porque tanto pé na porta, a casa caiu. Elton, muito obrigado, querido. Prazer em receber aqui nessa casa, aqui no Alto do Escurecimento. Vamos lá, vamos conversar. Somos parceiros, a gente precisar de alguma coisa, estamos aqui para a gente conversar. Legal. Venha visitar Santo André, tomar um café aqui. Opa! Venha rever Santo André. Preciso ver, com certeza. Eu sou do tempo da baleia. Você lembra então? Você lembra da baleia, né? Antes de junho tinha baleia. A gente faz assim, quando lançar o livro, quando a gente conseguir lançar esse livro, a gente faz um vídeo e a gente vai fazer um tour da Assunção a Carijós. Perfeito. Só falando sobre essa questão, hein? Da Assunção a Carijó. Perfeito. Queridas, queridos, muito obrigado. Assine o canal. Valeu. Obrigado, querido. Até.